E ai suas maitisbers, tudo beleza? Hoje eu vou continuar aquela teoria que muita gente pede a continuação faz tempo. O que teria acontecido se a saga Buu acontecesse junto da saga Cell? Bora pro vídeo. Senhor Kaiô fala que o Majin Buu era um inimigo diferente de Freeza e até mesmo Cell, que nem Goku e nem Vegeta tinham poderes para rivalizar com ele. Goku, de saber disso, ele precisa aperfeiçoar o Kaioken. Senhor Kaiô pergunta o que o Goku tinha em mente. Goku diz que o único defeito da técnica do Kaioken é o dano que a técnica causa no corpo. Se ele conseguisse impedir esse dano, ele conseguiria fazer o Kaioken perfeito. Senhor Kaiô diz que o único ser que consegue usar o Kaioken perfeitamente era ele mesmo, mas ele, por ser uma divindade, talvez tenha mais controle sobre o corpo. Goku pede para o Senhor Kaiô ensinar o Kaioken perfeito. Dessa forma, o Goku apenas iria gastar energia e não sofreria nenhum dano no corpo ao usar o Kaioken aumentado 20 vezes até. Senhor Kaiô diz que poderia tentar, mas é uma proposta arriscada. Goku diz que ele estava disposto a correr o risco. Vegeta estava treinando na sala do tempo e diz que para superar o Majin Buu, ele precisaria de um poder além do poder que o Gohan e o Cell demonstraram. Ele precisa ultrapassar o Super Saiyajin, que já ultrapassa os poderes de um Super Saiyajin. Vegeta energiza um pouco e diz que precisa fazer isso para vingar a morte de Trunks. Ele não vai deixar que aquele balofo faça o que bem entender. Vegeta aumenta seus poderes, mas diz que isso ainda não era o suficiente para vencer Majin Buu. Ele precisava de mais poder. Cell e Majin Buu estavam lutando e Cell acerta um chute que joga Buu para longe. E Cell diz que o Buu era um ótimo aquecimento. Buu diz que o Cell até que era bem fortinho para um inseto. Cell fica irritado ao ouvir isso, e Buu pergunta se Cell era uma barata gigante. Cell diz que não, ele era o androide perfeito, que iria derrotar o Majin Buu. Buu diz que Cell não tinha poderes para derrotar ele. Cell diz que Buu era muito convencido, e que ele iria ensinar a lição que se deve. Buu aparece na frente de Cell, e acerta um soco forte no rosto dele, o jogando para trás. Buu fala que ele era mais forte que o Cell. Cell se levanta, e diz que acertar um soquinho de nada, não significava nada. Buu diz que estava apenas brincando com o Cell todo esse tempo, pois o Cell era um ótimo brinquedo, e sem o Cell, o Buu ficaria sem nenhum brinquedo legal. Cell, ao ouvir isso, fica furioso e diz que iria fazer o Buu engolir essas palavras. Cell parte pra cima de Buu, mas Buu acerta um chute no estômago do Cell, fazendo cuspir sangue. Cell olha pra Buu assustado, e Buu acerta vários socos em Cell, começando a espancar ele de maneira brutal, e o joga contra uma montanha. Cell estava muito ferido, e Buu aparece na frente dele e pergunta se Cell acreditava agora que o Buu era mais forte. Cell diz que isso era impossível, ele era o androide perfeito, não tinha como ele ser derrotado por essa bexiga cor-de-rosa. Buu fica irritado ao ouvir isso, e diz que se cansou de Cell, e ia transformar ele numa bala de caramelo para depois comer ele. Cell diz que não ia ser tão simples. Cell faz o Kaioken, deixando Buu cego por alguns segundos. Cell então decide fugir, já que estava muito ferido para continuar lutando com o Buu. Gohan estava treinando com os outros guerreiros na Corporação Cápsula, e Piccolo diz que o Ki de Cell diminuiu bastante com a batalha contra o Buu. Gohan diz que talvez essa podia ser a oportunidade deles eliminarem aquele maldito. Piccolo diz que no momento, Cell não era uma ameaça, e que eles iriam precisar do poder dele na luta contra Buu. Kuririn pergunta se Piccolo estava sugerido fazer uma aliança com Cell. Piccolo diz que o Cell e eles estavam na mesma situação, o Buu iria matar a todos se eles não fizessem nada. Gohan diz que ele mataria o Cell se ele tentasse algo. Piccolo diz que também não está feliz em ter que se aliar àquele monstro, mas entre o Cell e o Buu, acho que vocês sabem quem seria a melhor escolha. Todos os guerreiros vão até onde estava Cell, e Cell estava muito ferido debaixo de uma árvore. Cell pergunta se eles vieram matar ele. Piccolo diz que não. Piccolo diria que nem o Cell e nem eles teriam chances contra o Majin Buu, afinal, Cell sabe o quão poderoso aquele monstro é. Cell diz que ele nunca foi tão humilhado em toda a sua vida. Kuririn pergunta se Cell prefere morrer ou ajudar os guerreiros a vencer o Buu. Cell diz que eles jamais venceriam o Buu, mesmo se ele aceitasse se unir aos guerreiros. O Buu é imortal, ele se regenera de qualquer ataque, isso deixa os guerreiros assustados. Cell diz que não importava o ataque que eles faziam, o Buu sempre se regenerava, e Ansha diz que isso parecia um pesadelo. Além do Cell, agora eles tinham o Buu. Cell diz que não era só isso, o Buu também podia transformar os oponentes em doces com sua antena. Gohan diz que deve ter sido assim que o Trunks foi eliminado pelo Buu. Cell começa a rir, e Gohan pergunta qual era a graça. Cell diz que o Buu poderia eliminar todo o planeta Terra, e os guerreiros estavam preocupados com Trunks. Gohan manda Cell calar a boca, senão ele mesmo o mataria. Cell pergunta onde estava Goku, porque ele não veio junto com eles. Gohan diz que seu pai foi arranjar alguma forma de ficar mais
forte. Ele e o Senhor Vegeta, Cell diz que achava difícil superar os poderes dele, mas valia a pena tentar. Ele iria para algum lugar treinar um pouco, e quando fossem lutar contra o Buu, ele com certeza iria até eles. Tenshinhan diz que era perigoso deixar o Cell solto desse jeito. Piccolo diz que infelizmente, eles precisariam do Cell para lutar. Enquanto isso, no planeta do Supremo Senhor Kaiô, o Trunks estava treinando com a espada Z, e Kaioshin diria que os poderes de Trunks estavam aumentando um pouco, mas o diferencial dele seria a espada Z. Trunks diz que a vida toda treinou com espadas, então para ele, aquilo era bem mais fácil do que parecia. Kaioshin sugere deles usarem algum tipo de material resistente para ver se o Trunks realmente sabia usar bem uma espada. Como ele dizia tanto, Trunks diz que era só o Kaioshin mandar para ele. Kaioshin faz o material mais duro do universo, e Trunks diz que aquele material não teria a mínima chance contra a lendária espada Z. Kaioshin joga, e Trunks tenta cortar, mas como no original, a espada quebra, assustando Kaioshin. Trunks fica surpreso, e pergunta se a lendária espada Z não deveria ser inquebrável. Kaioshin diz que a lenda dizia que quem possuísse a lendária espada Z, seria um guerreiro incrível e teria poderes além da imaginação. Trunks diz que essa tal lenda não parecia ser grande coisa. Essa lenda não ia salvar o futuro. Kaioshin diz estar tão decepcionado quanto Trunks. Neste momento, o velho Kaioshin aparece, e pergunta sobre o que eles estavam conversando. Trunks pergunta quem era aquele senhor. O velho Kaioshin diz ser o Kaioshin de 15 gerações passadas. O Kaioshin fica assustado ao ouvir isso, e Trunks pede para que Kaioshin o mandasse de volta para a Terra, pois já que ele não tinha como ficar mais forte, ele pelo menos iria morrer lutando para proteger o futuro. O velho Kaioshin diz que o Trunks era um jovem muito dramático, e que ele andava vendo desenhos japoneses demais. Trunks diz que ele não tinha mais o que fazer. A espada Z estava quebrada. O velho Kaioshin fala que ele poderia liberar o poder oculto de Trunks, se Trunks levasse uma mulher bonita para ele. Trunks diz que não tinha tempo para isso. O universo inteiro estava em perigo por causa de Majin Buu e Cell. O velho Kaioshin reclama que os jovens de hoje não sabem negociar direito, e ele aceita liberar o poder oculto de Trunks, e ele começa a dançar em volta do Trunks. Trunks pergunta se isso era realmente necessário, e o velho Kaioshin diria que sim. Para liberar o poder oculto dele, ele precisava passar pelo ritual de liberação. Enquanto isso, Goku estava usando o Kaioken 20 vezes aumentado, e Senhor Kaiô diz que os danos corporais diminuíram significativamente. Goku diz que estava começando a entender como funcionava finalmente a técnica do Kaioken, mas Senhor Kaiô adverte que quanto mais tempo o Goku passar com o Kaioken, mais a energia dele seria drenada. Afinal, o Kaioken amplifica e gasta muito poder. Goku diz saber disso, mas ele poderia aumentar o poder do Kaioken ainda mais, como 50 ou até 100 vezes. Senhor Kaiô afirma que se Goku fizer isso, haverá um tempo limite para o uso do Kaioken, pois uma hora o poder dele iria acabar. Senhor Kaiô estima que um Kaioken de 50 daria ao Goku uma hora antes que o poder dele acabasse completamente, e o Kaioken de 100 daria uns 30 minutos. Goku diz que não tinha outro jeito, ele tinha que arriscar isso contra o Majin Buu. Vegeta sai da sala do tempo, e Dende pergunta o que o Vegeta ia fazer. Vegeta diz que iria eliminar aquela bexiga murcha para sempre, e depois ia ser a vez do Cell. Dende diz para Vegeta tomar cuidado, pois Majin Buu venceu o Cell. Vegeta dá risada, e diz que ele estava num nível muito além do Cell, afinal, ele era o príncipe dos Saiyajins, o mais poderoso da raça guerreira. Piccolo fica sério, e diz que o Ki de Vegeta aumentou bastante. Gohan diz que era verdade, nem parecia o mesmo Vegeta de antes. Kuririn diz que Vegeta provavelmente iria querer ir lutar contra Buu, e Ansha diz que com esses poderes, o Vegeta poderia vencer o Buu. Não poderia. Piccolo diz que não era tão simples. Afinal, o Cell disse que o Buu era imortal, e se Vegeta fosse transformado em doce no meio da batalha, todo aquele poder não serviria de nada. Tenshinhan diz que era verdade. O melhor que eles deveriam fazer era ir até o Vegeta e alertar ele sobre o Buu. Goku usa o teletransporte e chega até o Vegeta, e Vegeta pergunta aonde o Senhor Kakaroto foi. Afinal, o poder dele não aumentou muita coisa. Goku diz que ele tinha uma carta na manga para lutar contra o Buu, e Goku diz que parecia que o Vegeta tinha aumentado bastante seus poderes. Vegeta diz que isso não era da conta de Kakaroto, mas que depois dele matar o Buu e o Cell, seria a vez de Kakaroto. Goku diz que estaria esperando para lutar contra Vegeta. Pois é galera, será que o Goku e o Vegeta vão conseguir lutar contra o Majin Buu? Será que Cell vai mesmo se aliar aos guerreiros Z? Como Trunks ajudará na luta? Descubra isso na próxima parte. Meta de like é 110. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima galera, falou!